Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá pessoal, estamos aqui de novo no podcast Girassol por trás das cores. E hoje nós vamos no episódio 11. Quanto custa manter uma pintura bonita por mais tempo? Então nós vamos falar sobre a conservação da pintura hoje, né? Muitas vezes é uma dúvida muito comum do cliente, né? Quando nós está pintando, está terminando, ele fala, vai durar uns 10 anos? Só daqui uns 10 anos eu vou pintar? E realmente, se a pintura for bem feita, dura muito, né? O que acontece é você precisar repintar somente repintura, né? Não precisa fazer um granfino de novo, uma textura. Não é normal soltar, né? Você, 2 anos, ter que refazer todo o muro de novo. Não é uma coisa normal a se fazer. E é o que muito nós vemos no mercado aí, né? Porque o cara tá descascando o muro, né? O pessoal vai lá, descasca a textura, o granfino, passa aquele fundo preparador e faz. 2 anos o muro precisa refazer de novo, né? É porque a primeira vez que fizeram aquela pintura, não fizeram bem feito, né? Então, se a primeira pintura você faz bem feito, vai durar 10 anos, 20 anos aquela textura, aquele granfino na parede. E muitos profissionais não executam como é para fazer, né? A pintura vai durar 10 anos? Não. Vai desbotar, vai dar bolor. Então, você precisa estar fazendo uma manutenção, né? Muitas casas. Tem casas que nós faz repintura. Tem casa que nós faz recuperação, né? Nós está refazendo totalmente a pintura, descascando, passando fundo. Isso não é normal, né? Então, quando é a primeira pintura, é o momento certo de fazer. Numa repintura, você consegue consertar? Muitas vezes não, né? Como numa construção, né? O pessoal não fez a impermeabilização do baldame, vai ser um problema mecânico, né? É o que acontece em muitas construções hoje em dia. Se a pessoa não tratou direito a primeira pintura, você vai ter aquele problema crônico por muito tempo, né? Nunca vai resolver, na verdade, né? Então, o profissional que faz a pintura de uma casa nova, ele precisa ter mais atenção, né? Antigamente usava muito aquele selador, hoje em dia nós sabemos que selador dá muito problema no futuro, né? Então, as casas antigas hoje em dia já não tem mais solução, né? Vai ter sempre aquele problema de estar descascando, de estar soltando, né? De estar manchando, isso aí não tem mais como fazer, né? Mas as casas novas, quem está construindo agora, existe o fundo preparador, existe o fundo emborrachado, né? Passar um Vedapan em parede, passar um imperial, né? Que já é fundo e acabamento, né? O granfino aí do repelente, mas se o concreto, o reboco não tiver bem tratado, né? No futuro vai dar problema. Então, o pintor que tem que orientar isso o cliente, né? Às vezes o cliente, não, mas tá mais caro, né? Hoje eu recomendo, até interno mesmo, passar um fundo emborrachado. Por quê? Se você passar um fundo preparador, principalmente em muro, que recebe muito sol, muita chuva, né? Com o tempo acaba aparecendo fissura. E aí, um fundo preparador, ele não é flexível, né? Então, aquela fissura vai abrir o granfino. Vai chovendo, vai entrando, vai começar a descascar, né? E aí você trata, pinta com a tinta emborrachada. Legal, vai durar mais tempo. Mas se você tivesse feito um fundo emborrachado na primeira, no reboco, antes do granfino, a chance de durar 10 anos, 20 anos aí é muito. Os prédios normalmente é feito assim, né? Passa Soviflex, passa fundo emborrachado exatamente por causa disso. Porque a pintura de prédio ela tem que durar mais, né? Tem como fazer isso em casa, em residência? Tem. Só que o custo, quando o cliente vê, um fundo preparador R$400 faz 500 metros quadrados. Você vai pegar um fundo emborrachado aí faz 80 metros quadrados da lata, né? E é o mesmo valor. Então, uma lata de fundo preparador você usaria 4, né? Vamos falar assim, de fundo emborrachado, né? Então, o custo é um pouco mais alto. Mas, se você colocar ao longo do tempo, vale muito mais a pena, né? Que é o que eu recomendo aos clientes. Você quer fazer? Beleza. Você não quer, né? Vai muito do bolso do cliente também. E muitas vezes não é nem o bolso do cliente. Muitas vezes
a falta de conhecimento do profissional, né? Às vezes o profissional não conhece essa tecnologia, né? Não faz. Às vezes, eu passei uma vez, ficou ruim para passar o granfino, a textura ficou ruim para passar, mas tipo assim, né? Ficou boa a pintura, ficou, tá funcional, vai proteger o muro do cliente, vai proteger a casa, não vai dar infiltração no futuro? Não, então legal, tipo assim, mas é ruim. Não, é ruim, mas tem um porquê de ser ruim, né? Você está impermeabilizando a parede. Então, assim, o correto, né? As tecnologias que tem hoje, eu recomendo, né? Então, tem muito pintor que às vezes não recomenda porque a mão de obra muda, né? Então, é um produto mais de um valor maior, a mão de obra aumenta, né? Mas isso é o cliente que tem que decidir, né? Não um profissional. O profissional tem que orientar e passar o que é melhor para o cliente, né? O cliente vai falar se aceita ou se não, né? Então como posso dizer, né? É complicado, né? Porque às vezes o pintor já não recomenda porque dá mais trabalho para ele executar, né? Porém, eu cobro mais, né? Como dá mais trabalho, eu cobro mais, então o benefício do cliente vai ser muito melhor, né? Ao longo do tempo é sensacional. Porque numa próxima vez ele vai só fazer uma pintura, então na próxima vez vai ficar muito mais barato. Porque às vezes o cliente não faz esse procedimento. Daqui 2 anos está descascado, e em vez de a pintura ficar mais barata, ele vai ficar mais cara ainda. Então, assim, o cliente ele tem o dever de saber disso, né? O pintor tem a obrigação de orientar, né? Eu sempre procuro passar para os meus clientes, eu deixo para ele decidir, né? Eu passo qual é a melhor situação, né? E ele é quem decide. Então, acho que é isso, né? Para ter uma pintura duradoura, eu acho que é isso, né? Qual que é o recomendado de fabricante, né? A cada 2 anos você dá uma mão de tinta nas paredes, né? 2 anos vai precisar pintar? Não. Mas 2 anos começa a calcinar a tinta. A resina já perdeu a validade, já começa a calcinar a tinta, né? Quando você for fazer a nova pintura, você tem que passar um fundo preparador e pintar, né? Se você fez com 2 anos, muitas vezes não precisa passar o fundo preparador, porque a tinta ainda está firme e está ok, então, né, o profissional que vai avaliar no momento também, né? Tem alguns profissionais que recomendam sempre passar o fundo preparador, né? É uma garantia a mais, é melhor também, né? Se for uma casa aí de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, com certeza compensa, né? Porque é uma garantia a mais, né? Eu sempre recomendo passar também. Mas se é uma pintura que já faz 5, 10 anos, que já tá calcinando, que você passa a mão na parede, já tá soltando tudo, se você não passar, você vai ter problema, né? Em vez de você pintar daqui 2 anos, vai dar 6 meses, você vai estar tendo problema na sua casa, né? Então, a orientação é a cada 2 anos você pintar para não deixar a tinta calcinar, para não dar essas aberturas de fissura, não aumentar, né? Que em 2 anos você ainda consegue pegar um tempo bom. E é o recomendado por engenheiros, né? Os testes, os técnicos falam isso, né? Então é bacana. Você vai gastar menos, né? Não vai precisar aplicar fundo preparador, né? Vai estar sempre com uma pintura bonita, né? Sempre lavar, né? Porque a área externa normalmente tem bolor, tem essas coisas. A área interna é mais protegida. Mas a área externa em 2 anos com certeza vai ter bolor, né? Vai ter fissura, vai ter trinca, vai ter essas coisas. Tratar elas antes de fazer a pintura, né? Então, para você manter uma boa pintura. E na próxima, sempre vai ser fácil fazer, né? Agora, se você ficou 10 anos, começou a descascar, começou a entrar água, começou a infiltrar, você não fazer no primeiro ano, deixar para o segundo, aí já vai afetar o reboco, aí você vai ter que tratar o reboco. Então, quanto mais tempo você vai deixando, mais vai piorando a situação, né? Ferragem, né? A tinta perdeu o tempo dela. Desbotou, aí começa a aparecer o ferro, começa a aparecer ferrugem, começa a aumentar o buraco. Se você pintasse de 2 em 2 anos, provavelmente nunca ia enferrujar aquela ferragem. Mas como a tinta perdeu já a resistência dela, já começou a entrar água, começou a entrar em contato com o ferro, começou a enferrujar, você não tratou a ferrugem, começa a fazer buraco, né? É bem complicado, né? Então, se você faz a manutenção, a preventiva, na próxima pintura, com certeza você vai gastar menos dinheiro, menos tempo,
vai ser uma coisa mais fácil, né? O pintor vai cobrar menos mão de obra, você vai gastar menos material. Então, é o assunto, né, desse episódio. Estamos nesse episódio de quanto custa manter uma pintura bonita ao longo dos anos. Então é isso, né? Se você faz a manutenção periódica, né, você vai gastar menos. Se você deixar ela estragar, você vai gastar mais, né? Você vai estar fazendo uma restauração. Prédio, muitas vezes, fala de restauração de fachada, né? E casa também. Se não é uma repintura, você está fazendo uma restauração daquela parte da casa, né? Principalmente muros, corpo da casa, que é o que mais judia, né? Bom, pessoal, vamos encerrando aqui o episódio 11. Obrigado pela audiência e vou deixar os nossos contatos também, né? O nosso site www.girasolpintura.com.br, o nosso WhatsApp 19 993 49 8198 e o nosso e-mail para contato também é contato.girasolpinturas@gmail.com. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação.